A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Hoje nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Então manda sua mensagem, sua cornetada, pergunta o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Matheus, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Meu destaque inicial... boa noite a todos, desculpa. Meu destaque inicial vai para o Palmeiras, que vem fazendo uma boa sequência de jogos depois da eliminação precoce da Libertadores e da Copa do Brasil. É interessante ver que as variações que o Abel tem testado no time vem surgindo efeito. Felipe Anderson vem jogando bem as últimas partidas, as últimas 2, 3 partidas. Então, acho bem legal ver esse Palmeiras aí, porque é a única competição que está disputando, e vamos ver como vai ser essa reta final. Para mim, a disputa do brasileiro vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Eu acho que Fortaleza, se passar do Corinthians na Sul-Americana, vai focar mais na Sul-Americana. E o Flamengo também, com as lesões, fica um pouquinho difícil disputar 3 competições. Boa noite. É isso aí, Matheus. Giba, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite os amigos assinantes, os amigos da mesa aqui, Maurão e Matheus. Olha, eu ia reclamar, cara, ia falar demais, falar muito. Mas eu acho que os 3 pontos foram mais interessantes do que qualquer comentário contra que eu viesse a fazer a respeito do Santos. Bom, então hoje estamos num clima mais leve, né? Vamos ver o que o Mauro tem a dizer. Mauro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Clima leve. Boa, um pouco difícil. Vou tentar. Boa noite, Gabi, amigos assinantes, os companheiros de sempre do programa. Antes de mais nada, um grande beijo pro meu filho Lucas, assistindo o programa, feliz com o nosso Santos, né, filho? Estamos ali, ganhamos bem e estamos felizes com essa vitória. Dentro de uma normalidade no futebol, hoje você pode dizer que provavelmente na Série A pode ser campeão Botafogo ou Palmeiras. Dentro de uma normalidade no futebol, você pode dizer que o Santos volta para a Série A o ano que vem. Dentro de uma normalidade no futebol, você pode dizer que os 4 semifinalistas da Copa do Brasil podem ser campeão. Os 4, qualquer um. Dentro de uma normalidade do futebol, você pode até dizer que a Libertadores provavelmente vai dar uma final de 2 times do Brasil. Agora, o que não é dentro de uma normalidade do futebol é você ter um grupo de 10 seleções, você jogar com o 8º, perder e você ter uma declaração como essa. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Será que isso é dentro de uma normalidade? Mas para os amantes dessa seleção brasileira, o próximo jogo do Brasil em casa é 15 de outubro. Tomara que não tenha nenhum jogo da NFL de novo aqui no Brasil. Boa noite. Só porque eu falei que o clima estava leve. Aí chega no Mauro, acabou o clima leve, gente. Ó, Lucas, um beijo, viu? Nosso fã número 1 aqui do 424, sempre assistindo. E vamos começar falando de Santos, né? O Santos que tá na Série B, mas finalmente ganhou do América por 2-1. Tá em segundo lugar com 46 pontos. E aí, Maurão, começa você falando do seu time. Precisava ganhar, né? Foi o que o Giba falou, precisava ganhar, mas ainda deixa a desejar. Eu acho limitado a comissão técnica com que faz o time. O time é limitado, né? Mas você tem a comissão técnica ali limitada com relação ao time que tem, então tudo em conjunto, né? Eu não tenho dúvida que o Santos vai voltar para a Série A, mas eu não vou falar que é tão difícil assistir o jogo do Santos como o ano passado, porque não existe o ano passado
terrível, a gente comentou o ano inteiro, eu e o Gilberto, era difícil, né? Coisa de doer os olhos, agora até que é um pouquinho melhor, mas não encanta, né? Um time que 2-0 é goleada, né? 2-0, troca 3 jogadores aos 44 do segundo tempo, que não é por contusão, não é por cartão amarelo, né? Eu não consegui entender. Aí toma gol e quase toma um segundo gol. Então, assim, são riscos desnecessários que, tudo bem, você tem um treinador, mas tudo é aquela lance do planejamento que a gente fala, eu falei semana passada bastante, planejamento, não tem verba, né? A gente, é fácil às vezes falar sem a gente saber o que está acontecendo dentro de uma empresa. Às vezes não tem verba, mas se você tem um treinador, um cara com uma certa visão, que fala, não tem verba, eu vou aqui, eu sou profissional. Os treinadores hoje, né, cada um com a sua, enfim, o que ganha, mas eu estou dizendo, você é profissional, você tem um bom salário para isso, você tem que ter um mínimo de conhecimento e visão para falar assim, não tem verba, então não vai contratar, eu vou até a base e vou ver o que eu consigo explorar ali da base para fazer um time um pouco melhor, para jogar um pouco melhor. Então, porque se você vai para um clube que não tem verba e é limitada a contratação e o time é limitado para jogar, aí é o que eu falei, aí entra a comissão técnica, entendeu? Então, né, a gente teve vários casos, os meninos da Vila, a história dos meninos da Vila do Santos, a maioria foi assim, né? Foi lá, resgatou, começou com esse na década de 70, olha o time da década de 70 que esse aqui jogou, tudo da base, né? Juari, João Paulo, Milton Batata, Ailton Lira, Pita, Gilberto Sorriso, Nelsinho Batista, Vitor, enfim, faltou só algum que eu esqueci, Joãozinho. Né? Aí depois você teve vários outros meninos da Vila, né? A gente teve a própria do 2002 do Leão, com Diego, Robinho, Elano, Renato, não, entendeu? Aí você teve depois era Neymar, entendeu? Então, Neymar e Ganso. Então, assim, é isso que eu falo. Você tendo um pouco de visão, de conhecimento como treinador, você vai lá. Agora, você tem um clube com verba, né? Que injeta o dinheiro, que injeta a verba, que contrata, que você tem aqui Palmeiras, você tem Flamengo, você tem... Me ajuda aí. Botafogo, Bahia. Exato. Botafogo com os dedos, se recuperando agora, entendeu? É mais fácil. Então, um treinador fica mais tranquilo para trabalhar. Então, eu vejo assim, isso eu estou falando mais uma mescla de comentarista, de cronista com o torcedor. Claro, estou falando um pouco mais do lado do torcedor. Eu, como torcedor, agora tirando a parte cronista esportivo, eu queria ver o Santos jogar melhor, até pelo seu DNA. O Santos sempre foi um time que jogou para frente, sempre foi um time que jogou para ataque. Hoje não tem. Quem é a criação do Santos no meio de campo? Se alguém souber me explicar, quem cria para alguém tentar fazer alguma coisa? As bolas do Santos é aqui, toca para o lado, 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 gol, sobrou, bateu, é gol. O próprio gol do Santos, a cabeçada lá do zagueiro no rebote, o cara empurrou, faz parte, faz. Mas você não consegue ver uma jogada com uma certa treinamento ofensivo. Então você não consegue ver isso no DNA do Santos. Eu nunca esqueço uma vez um comentário de um dos presidentes do Barcelona, que falou uma vez sobre um treinador, não, aqui no Barcelona a gente tem um DNA ofensivo de jogar, não importa quem seja o treinador. Se ele não se adaptar, não vai ficar, entendeu? E o Santos é parecido. Já foi comparado muitas vezes essa maneira de jogar do Santos com o Barcelona. Não o time, né? Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Estou falando a maneira de jogar. E aí você vem, tem treinador que vai, 1-0 é goleada e corre risco. Então, é bem o que o Giba falou, para não ficar nervoso, os 3 pontos valeu. Vai voltar. Não tenho dúvida que o Santos vai voltar, mas é aquilo que eu falei semana passada. Que posição esse Santos estaria se fosse na Série A hoje? Não, e se voltar, não pode voltar do jeito que está, né? Tem que voltar 1000 vezes melhor, vamos dizer assim, para conseguir uma posição boa. Principalmente a maneira de jogar, porque é o que eu estou falando. Às vezes com esses próprios jogadores, com esse elenco que tem, aí o Matheus falou também uma coisa certa, não é um elenco tão ruim, sim, mas esse elenco do Santos, talvez com o treinador, faria uma coisa diferente. Eu acho limitado esse elenco do Santos. Eu não estou falando que quando a gente fala não é tão ruim, quer dizer que é muito... Não, longe de ser bom para campeão, mas assim... É tipo o que dá para fazer no são momento. jogadores que, pô, vamos lá, jogadores jogaram em vários clubes, jogadores com nome, não é um qualquer um, entendeu? Não é um time... Tudo bem, esse trabalho de voltar, o objetivo é voltar para a Série A. Eu sou meio essa coisa do...
né, uma parte da imprensa, uma parte, não pode generalizar, a Série B é difícil. A Série B é difícil dependendo do nível que está. A Série A eu acho muito mais difícil. Com certeza. Eu acho a Série A muito mais difícil que a Série B. Para mim, a Série A é muito mais difícil que a Série B. E se você tem um time de Série A grande que cai para a Série B, aí eu concordo um pouco com a colocação do César. Ele tem que jogar como se fosse para a Série A, entendeu? E que não Sim. vem acontecendo. É. E para você, Giba, o que você está achando do Santos? Você acha que ele pode sofrer para voltar para a Série A? Joga as críticas agora, que agora é sua hora. Não, Gabi, é o seguinte, se o Santos, se o time, nem vou falar o Santos, o time caiu para a Série B, é porque não tem nível para a Série A. Exato. Entendeu? Simples. Simples assim. Então tem que jogar a Série B dentro do nível da Série B. Porque na Série B não adianta. Ele não vai pegar Flamengo, não vai pegar Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. Botafogo. Ele vai pegar aqueles times que estão lá na Série B. E tem que superar, tem que ser melhor. Se não for melhor do que aqueles times, Não dá certo, né? não dá certo, não vai voltar. Então, o Santos ontem ganhando de 2, né? Eu acho que Correu risco. correu risco, um sério risco de levar o empate na última bola. Na minha opinião, pelas mudanças, na minha Né? opinião. As mudanças que foram feitas, essas mudanças acontecem na maioria dos times quando está no finalzinho do jogo, aí o treinador vai lá e acha que vai queimar tempo e Mas vai substituir. não por 2 gols, né, gente? E aí, não, mas queimar tempo para passar. Só pra passar o tempo. Aí vai lá e a coisa deu errado, saiu um gol e, por Deus, não saiu o segundo. Porque se, vamos supor, se é um árbitro mal intencionado, ele poderia dar aquele pênalti. Né? Ele poderia fazer a interpretação de que o rapaz botou a mão na bola. Certo? E ele não, ele deu jogada normal, continua a jogada. Poderia-se também, no meu entender, ter marcado falta a favor do Santos. Então, achei um lance altamente... Não, foi marcado. É que ele acabou o jogo. Marcou o Tiro livre. tiro livre. Ele deu a falta, acho que não me engano, e acabou o jogo ao mesmo tempo, porque ele apontou Ele para lá e apontou. acabou o jogo. Aí acabou o jogo. Então, assim, correu um sério risco, mas como eu disse, né? Os 3 pontos eram o que Exato. interessava. É o que deu, né? E É o que assim, precisa. E é o que precisa. Claro. O Santos, a gente aqui comenta, não, eu gostaria que o Santos Como estivesse torcedor. jogando bem, bonito. Eu caí na real o seguinte, tem que fazer ponto. É isso aí. Jogando bem ou jogando mal. Depois, quando subiu, aí vamos ver se vai ter uma mudança, né, Mauro? E Normalmente tem, né, contratações, o time se reestrutura e aí volta a apresentar um bom futebol. Eu acho que o Santos, no meu entender, já está pensando Em Série A. em Série A. Também Porque já fez um contrato para mandar os jogos no Pacaembu. Isso. Então, Eu acho sensacional. Sensacional. É o que a gente já... falou semana passada. Não entendi. É o que a gente falou semana passada aqui. Então O isso... problema é terminar a obra. Né? Entendeu? A obra de milhões. O Milhões de Santos anos. está pensando em melhorar. Agora tem que melhorar Dentro de campo. dentro de campo. Com certeza. E aí, Matheus, Carille como técnico do Santos, será? Bom, tem que ver como o Santos, que até o Mauro tá falando, como o Santos se planeja para o ano que vem, né? Porque para mim é óbvio que o Santos vai subir, eu acho que não tem dúvida sobre o Santos subir, mas é o que ele falou, a característica que o Santos procura do futebol que ele quer atuar. Porque para mim, assim, o Carille é um técnico, repetindo novamente, como o Mauro falou, 1-0 tá ótimo. 1-0 é goleada, se fizer 1-0 com 5 minutos, o jogo vai ser sofrido, porque não vai buscar o gol no restante do jogo. Se fizer gol no final, melhor ainda, porque é mais difícil de ele tomar gol. Então, acho que assim, o Santos ano que vem ele tem que se preocupar bastante nessa escolha de treinador, se vai manter mesmo o Carille, qual elenco vai montar. Porque, para mim, sendo bem sincero, eu acho que esse elenco do Carille não é um elenco para ele. Você olha assim, tem jogadores que não marcam tão bem, são jogadores que também não criam muito bem para fazer esse 1-0 rápido.
Se fosse da característica do Carille, provavelmente alguns jogadores não estariam ali, porque claramente, para mim, na minha opinião, pelo menos, foi pensado em contratar jogadores que estavam sem contrato e não pensaram na característica do treinador. Por isso que o Santos está sofrendo bastante com o Carille. Não sofrendo, mas tendo um pouco mais de dificuldade do que era esperado na Série B. Porque para mim o Santos eu já falei, até teve discordância aqui, para mim o Santos tinha a obrigação de ser campeão da Série B com o elenco que tem. Mas por característica do treinador e algumas falhas de alguns jogadores, o Santos não lidera o campeonato, nem sobra muito no campeonato. Então acho que o Marcelo Teixeira, junto com a sua gestão, tem que analisar isso muito bem. Porque se na Série B, com um time que, em teoria, é melhor que os outros, na mesma divisão, imagina na Série A com esse elenco e com esse treinador. Então acho que o Santos tem que rever muito bem isso para o ano que vem, porque senão vai sofrer de novo na série A e talvez caia se continuar assim. Foi o que eu falei, mudar a postura e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, agora vamos para a Série A, Brasileirão, vamos ver a tabela aí, tivemos goleada nessa rodada. Eu tô um pouquinho mais feliz, né, Mauro? Atlético Goianiense 0, Vitória 2. Tá indo sozinho. Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, Botafogo 2, Corinthians 1, Palmeiras 5, Criciúma 0. Falou até... Bragantino 2, Grêmio 2. Juventude 2, Fluminense 1, Cruzeiro 0, São Paulo 1. Bahia 3, Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, Vasco 1. Internacional e Cuiabá vão jogar agora às 8 horas. E a geral, Botafogo líder com 53 pontos, Palmeiras com 50, Fortaleza 49, Flamengo 45, São Paulo 44, Bahia 42, Cruzeiro 41, Vasco 35, Internacional 35, Atlético Mineiro 33, Juventude 32, Bragantino 31, Atlético Paranaense 30, Grêmio 28, Criciúma 28, Fluminense 27, Vitória 25, Corinthians 25, Cuiabá 22 e Atlético Goianiense 18 pontos. Bom, vamos começar ali com o Palmeiras, né? Palmeiras 5-0 em cima do Criciúma, uma goleada, um jogo que eu particularmente mergulhei um pouquinho no meu time, né? E aí, Giba, você assistiu o Palmeirão? O que você achou? Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas eu vi o resultado, né? E, francamente, pelo 5-0 dá para perceber que o Palmeiras amassou, né? Agora, eu vou fazer um comentáriozinho aqui. Essa camisa cor de milho aí do Palmeiras... Até eu tenho que concordar com isso, porque essa camisa não é das mais bonitas, não. Mas você vê que isso aí não tem nada a ver, né? Mas trouxe sorte pro Palmeiras, né? Eu ia falar, uma camisa, desculpa, meu, feia como essa. É verdade. Né? Palmeiras foi lá e meteu 5. E o seguinte, entrou direto na briga aí pelo título do Brasileiro. Tá em segundo ali, com tá 50 pontos. 3 atrás, né, do Botafogo. 3 atrás do Botafogo. Eu acho que aí vai ficar essa briga aí. Palmeiras, Botafogo. Mas você acha que tem chance do Palmeiras ser campeão aí, Giba? Olha, o Botafogo vem bem, né? O Botafogo, no meu entender, é o melhor time. Não é porque está lá em cima, mas é o melhor time do campeonato. O Flamengo, cheio de contusões, eu acho que já... Embora pode acontecer, mas o Flamengo, no meu entender, não está com essa caixa para encarar o Palmeiras e um Botafogo, né? Eu acho que aí... É isso aí. Se o Botafogo não voltar a ter um apagão como no ano passado... Porque foi mais ou menos nessa altura que o Botafogo começou a cair, né? Não, e depois tem o seguinte, esse ano, se ele vacilar, os outros já estão bem pertinho, porque o ano passado, né? Tinha 12 pontos. Tinha 12 pontos na frente, agora ele está só com 3. Então, é isso mesmo. É isso aí. E você, Matheus, você acha que tem a chance do Palmeiras ser campeão? Bom, eu acho que o Palmeiras, é o que eu falei no começo do programa, né? O Palmeiras, para mim, se o Botafogo ele sentir a pressão como ano passado,
pode espanar e entregar o título para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vem de uma constante muito grande, né? O Palmeiras, depois das eliminações das 2 competições, das 2 Copas, começou a crescer bastante no Brasileiro, que vinha oscilando muito por conta disso. Até o Abel já falou em coletivas. Mas é interessante ver como esse Palmeiras entra no jogo focado, né? Desde o começo sai gols em todas as partidas, praticamente no comecinho. Não tem dificuldade para fazer o resultado, não tem dificuldade para manter o resultado. E é até um comparativo ao Santos, né? Não querendo comparar elencos, mas é isso que falta no Santos. Quando abre o placar, ele continua em cima do adversário, pressionando o adversário e sai gols naturalmente, né? Se o Santos fizesse isso, provavelmente o Santos faria mais gols na Série B. Então, assim, eu acho bem legal de ver o Abel treinando o Palmeiras, continuando seu trabalho. Teve críticas, né, nas eliminações, mas ele simplesmente ignorou e continuou fazendo seu trabalho, que é muito bom no Palmeiras. E é interessante ver, porque agora talvez seja a reta final do campeonato importante para o Botafogo ser campeão e para o Palmeiras ter uma dificuldade, porque os próximos jogos do Palmeiras são difíceis. Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, se eu não me engano. Vou confirmar. E o Botafogo tem também a questão da Libertadores. Se o Botafogo passar agora do São Paulo, ele já está garantido uma semifinal. Então tem que ver qual vai ser as suas pretensões, qual ele pretende conquistar, porque eu acho muito difícil manter os 2 campeonatos com o elenco que o Botafogo tem, focando nos 2 campeonatos. Porque semifinal é bem diferente de quartas, de oitavas, tem que ter um foco maior, porque são só 2 jogos para chegar na final e um título, enquanto no Brasileiro tem mais 12 jogos. Então é importante ver como o Botafogo vai se preparar fisicamente e mentalmente para essa reta final de Libertadores e Brasileiro. Os próximos são Vasco, Atlético Mineiro, Bragantino, Juventude, Fortaleza e Corinthians. É uma sequência difícil, se for pensar. O Juventude, se a gente for pensar, é o time que, além do Corinthians que está lá embaixo, mas é um clássico, a gente até fala que clássico é muito difícil de opinar. O Juventude é o único adversário mais acessível para o Palmeiras, uma vitória, né? E se eu não me engano, ele vai ser lá, né? Vai ser no Sul o jogo. Deixa eu ver. Então também pode ter uma dificuldade aí. Vai ser Juventude, que das 8 vitórias do Juventude no Campeonato Brasileiro, 7 são em casa. Então mostra a força do Juventude dentro de casa também. O Mauri, o Abel deu uma declaração sobre o calendário. Que se o calendário fosse diferente aqui no Brasil, ele continuaria mais tempo no Palmeiras, até 2030. O que você tem a dizer sobre isso? É a reclamação de todo mundo, mas ninguém faz nada. Todos Continua reclamam, a mesma mas coisa. ninguém faz nada. Só reclama, ok, reclamar já é alguma coisa, mas no começo do campeonato vai lá os presidentes nas federações assinar que está de acordo com o campeonato. Aí todo mundo assina. Aí direitos de TV, enfim, tudo que envolve com relação ao contrato do campeonato. Aí depois, quantos treinadores a gente teve? Teve o Tite reclamando, quantos? A maioria fala, todos reclamam do calendário. Então, eu assim... acho, que eles têm que participar da reunião. Mas é difícil, até porque treinador fica 3 dias, depois troca, né? Treinador no Brasil, 2 jogos que perde, muda. Então, não vai. O treinador não vai participar de uma reunião, é a gestão que participa. Isso aí todo mundo reclama, mas na verdade não acontece nada, entendeu? A gente teve uma reclamação pesada do Tite agora recentemente com as contusões dos jogadores do Flamengo, tudo do calendário. A gente vem falando sempre aqui dos calendários enxutos, principalmente por causa dos estaduais. Eu acho que os estaduais dão uma travada, porque você tem a Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem o Flamengo, você tem outros campeonatos, além do brasileiro principal, e você tem os estaduais ali por 2, 3 meses. Então, tudo isso trabalha. Aí quando joga excelentíssima seleção brasileira, aí você tem que parar tudo, né? Para tudo, para a gente ver NFL. Aí, porque tem que também... Então, assim, é complicado. Agora, o Palmeiras, o Matheus falou praticamente o que eu falo. Primeiro que eu acho que não sai para mim. Primeiro, o Palmeiras mostrou sua força, né? Foi eliminado em 2 campeonatos, o que o Matheus falou. Agora, foi eliminado? Tá, a nossa força é essa. Segundo, na devidas proporções, uma grande comparação. Olha a maneira diferente de jogar e fazer gol. Não importa, Criciúma, América, não importa 1, 2, 3, 4. Isso é o futebol. A torcida quer ver isso. 5-0, 1-0, 2-0 estava fácil. Não, mais. Faz mais, faz mais, faz mais. Essa é a maneira diferente de você ter uma visão de jogo de futebol. Tudo bem, você tem outros atletas, você tem um treinador mais competente, tudo é diferente, mas é uma visão diferente de você trabalhar. Coisa que atualmente, né, do Santos, 1-0 está de bom tamanho. Então, isso também concordo com o Matheus.
É assim que tem que ser. E aí você tem outros times que também estão pensando como o Santos na Série A. Não é igual o Santos, não. Tem time que tem potencial para ganhar de muito mais, faz 1, 2 e acha que está lindo, maravilhoso. Porque é aquela coisa de, igual, né, algumas pessoas falam, principalmente até na imprensa e tal, que é jogar com Regulamento embaixo do o braço. regulamento embaixo do braço. Tudo bem, dependendo da situação, você tem que usar isso para até ser campeão. Mas você tem potencial, é isso que eu estou falando. Você tem conhecimento como treinador, você tem potencial do seu elenco, você sabe que o seu time é muito bom. Independente de regulamento embaixo do braço, ganha. Tenta fazer espetáculo, faz goleada, faz gol, não tem 1-0, 2, pode fazer gol de bico, de qualquer coisa, de canela, mas a torcida quer ver gol, entendeu? Quer ver o time jogando bem. E isso não vai acontecer, inclusive, na própria seleção principal. Não conseguiu ganhar do Paraguai, que é o 8º colocado da tabela, entendeu? Não consegue, perdeu do Paraguai, com todo respeito ao Paraguai, mas não conseguiu, que já teve seleções boas, mas atualmente está bem ruim, né? Então, assim, é um reflexo do que acontece. É a safra dos jogadores, é o treinador. Aliás, falando em treinador, que a gente falou sobre seleção brasileira, inclusive em treinador estrangeiro, você quer uma opção sensacional para a seleção brasileira que tem conhecimento se acontecer alguma coisa? O próprio Abel. Sim. O cara está no Brasil um tempão, já jogou contra todos os times brasileiros. Esse é um cara que, se talvez for para a seleção, mude alguma coisa. Eu não apoio isso, não, Entendeu? Mauro. O palmeirense não vai gostar, mas Não o Abel é um queremos. cara que, se for para a seleção brasileira, pode mudar alguma coisa. Por conhecimento que ele tem, não só dos clubes, além do Palmeiras, mas dos clubes que ele jogou contra, que ele tem quase todos os jogadores no Brasil, e pela maneira sua de pensar futebol. Seria uma opção legal. Só acrescentando uma coisa que o Mauro falou também, disso de jogar pra cima, se você pegar os 4 primeiros colocados do brasileiro, eles jogam assim. O Botafogo tá toda hora fazendo vários Exatamente. gols, o Fortaleza também, o Flamengo e o Palmeiras também. É só ver quem tá lá em cima. Exatamente. Garante o resultado. E o Bahia, e o Bahia também. O Bahia é também. verdade, o Bahia também. O Bahia também. Mas Então, exatamente, o Botafogo está jogando igual ao Palmeiras, a maneira de jogar. Para mim não foge dos dois. O Fortaleza, quando consegue. O Flamengo que deu uma queda. mas pelas lesões tudo também, né? Mas não, mas a dava- maneira de jogar, né? Tem potencial tem potencial o demais. estilo do Mas, Tite também, né? é. O estilo do Tite não é muito de fazer. Eu acho que o muito. Bahia pensa um pouco mais, né? Ou já tem um pensamento de jogar mais ofensivo. Eu acho legal o Bahia quando dá, tenta fazer. Mas é isso aí, exatamente. São os times que jogam para fazer gols, entendeu? Tem potencial. Até o Aí próprio entra São Paulo, aquilo. né? Você é treinador, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que você tem na mão, você sabe, você sabe o limite do seu elenco. Às vezes você não tem um time bom, tudo bem. Você fala, meu time é razoável, não vou conseguir golear com esse time, não vou conseguir fazer boa apresentação. Agora você tem time como o Palmeiras, o Flamengo. Essa comparação Entendeu? aí. Você tem que botar Vocês fogo. fizeram. Colocaram quem aí que faz gol? Flamengo, Botafogo. Não, Fortaleza. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Fortaleza. Pô, tudo o- da Série A, certo? Não, sim. Na Série B, como é que tá lá? Os 4 primeiros. Pô, Novo Horizontino é líder. Horizontino, Não, Mirassol. os gols. Calma aí. Em gols próprios? Não, como é que eles fazem bastante gol lá? Alguns times fazem, né? Ah, tem Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Sport. Porque Série B é diferente. Ah, mas tem... Ó, o saldo Santos de é o gols segundo bom. melhor Entendeu? ataque. É, Segundo melhor ataque, com 39. O primeiro é o Ceará, com 40. certo. Aí, terceiro melhor ataque vai pro Ituano, que é o ali, 16º colocado. Eu acho assim, ó. Junto com Nada a o ver com Sport, que é nada. o quarto. Série B É outro nível, outra coisa. é outro nível, é outra coisa. O pensamento Só fazer o é resultado, fazer o resultado e voltar. Verdade. Entendeu? Eu penso assim, porque você já pensou o Santos amargar mais um ano na Série B? Porque tem que pensar em quê, Maurão? Em ser campeão? Primeiro você entra para ser campeão. Agora, você tem que estar Pensar em voltar. em voltar, ficar ali entre os 4, vai Pensar em voltar. Exato, também acho. Entendeu? Tem que Ficar pensar entre em os quatro, voltar. Esse negócio, sinceramente, Também acho. eu até tenho simpatia pelo Santos. Agora, o meu foco é voltar para a primeira divisão. Se vai estar para a Série A, né? Se vai voltar jogando bem, jogando feio, eu quero que volte. E aí, isso aí. agora, se puder unir o útil ao agradável. Aí é outra história, outro. né, Giba? Mas Né? daí- Aí é outra Entendeu? história. Mas É, para vai- isso, pra isso você precisa ter
potencial no time para isso. Exatamente. O Santos tem potencial para golear? Entendeu? Eu acho que não. Na minha É opinião. um time que consegue golear alguém com Então, é isso que eu criação? tô falando. Quem é o 10 do Santos? Isso aí. O Também que armador aposentaram a camisa, né? é o Juliano. Pois é. Não, ele não é, ele é 20. Gente, vamos pro Não intervalo? pode ser 10. Já já a gente continua falando mais de Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e muito mais. E da seleção que o Mauro, ó, já, ele que mesmo puxou o assunto, agora a gente vai falar. Vai, claro, Mauro. É isso, a gente já volta, fica aí. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Voltamos! Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Hoje estamos ao vivo pelo Facebook. Manda sua mensagem, sua cornetada, pergunta o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, o Mauro, como um grande fã da seleção, no intervalo ele só falou disso. Mas agora a gente vai falar de Corinthians, e aí? Corinthians perdeu do Botafogo, né? Mas tudo bem. E aí, Matheus, o que você achou do jogo? Bom, era um resultado esperado, acho que por todo mundo aqui. Sim. Não Normal, né? tinha muito o que falar. Não, toda vez é assim. O que você achou do jogo? Um resultado esperado. Mas era um resultado esperado. surpresa. É, sim, surpresa. alguém se surpreendeu que o Botafogo ganhar. O que me surpreendeu foi o segundo tempo do Corinthians conseguir igualar o Botafogo. Então não sei se é o Botafogo que jogou muito mal ou o Corinthians que jogou muito bem. Porque o Botafogo sofreu no segundo tempo. Eu acho que até tiraram um pé um pouco, porque tem a Libertadores na quarta-feira agora, então acho que até descansaram um pouco, até pela vantagem que tem na tabela. Mas assim, eu acho que o Corinthians está crescendo com o Ramon Dias, mas eu até falei com o Mauro antes do programa que não adianta crescendo e fazer ponto, né? Porque ano passado, se a gente for lembrar, o Santos teve alguns resultados bons no final do campeonato e caiu do mesmo jeito. Não deu tempo. Não deu tempo. Faltam 12 rodadas, o Corinthians tem que buscar os resultados o mais rápido possível, senão daqui a pouco a gente vai ficar falando aqui, mas não deu por determinado jogo e tal, tudo mais, mas vai estar na Série B quando a gente for falar isso. O Corinthians está melhorando, vem jogando melhor, quem pode assistir as partidas vem crescendo, mas teve uma sequência muito difícil, eu acho que o resultado do Flamengo foi muito inesperado, daquela sequência Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Eu acho que a maioria das pessoas estavam contando com 0 pontos, né? Saiu com 3 pontos, garantiu esses 3 pontinhos que vão ajudar aí pro resto do campeonato. Então, torcer pro Corinthians ganhar agora no sábado, fazer os resultados e até contou com a sorte dos adversários diretos, como o Fluminense, que iniciou a partida ganhando, tomou a virada de 2-1, e o Grêmio também que estava ganhando e tomou um empate no final da partida. Então, tá contando com a sorte. Então, aproveitar o que está acontecendo na tabela, torcer bastante contra os adversários e fazer seus pontos. É aquela situação que não é só torcer contra os adversários, é fazer seu papel primeiro, depois olhar a tabela o que os outros estão fazendo. O Corinthians está em 18º com 25 pontos. Tá ali, né? A zona de rebaixamento já tá. O grande problema é quando você depende de alguém. Exatamente. Esse é o problema, entendeu? O Corinthians Lógico. depende, né? Ele não depende só dele. É o que o Matheus falou. Teve a sorte, né? Em outras palavras, do Fluminense e do Grêmio não vencer. Apesar que o Grêmio fez 1 ponto, tem jogo a menos. O Fluminense também, mas não venceu. Então, e hoje tem Inter e Cuiabá, que o Cuiabá também está ali, né? Entendeu? Com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos. Então, assim, mas o grande problema é você depender. Quando você depende é o problema, entendeu? Porque aí você não está fazendo a sua lição de casa, você depende dos outros. Deu sorte esse final de semana porque perdeu, os outros também não ganharam. Deu sorte, só que é uma rodada a menos.
né? E vai diminuindo o número de jogos. Exatamente. Então, quando você vai ver, perde, ganha. Aí se ganha aqui, o outro também ganha. Aí quando vai ver, falta 3 jogos. Aí o Santos aconteceu isso ano passado, lembra? A gente ficou falando, não, vai dar, não saiu. Então, agora, eu ainda acho, ainda não, o Corinthians tem time melhor do que os que estão para estar caindo. O Corinthians não tem o time para estar caindo. Entendeu? Não estou falando que tem que ser campeão, longe disso. Mas o time do Corinthians não é um time para cair. Tem time pior que o Corinthians que está na frente do Corinthians. Essa é a minha opinião. Só falando disso de elencos melhores, se a gente for pegar no passado, o elenco do Santos, depois do meio do ano, se reforçou com algumas peças, mas aquelas, você mesmo falou no passado, que eram peças que não faziam sentido para o Santos. Eram contratações... Além dos treinadores. Trocou 6 por meia dúzia umas 5 vezes. Troca os 6, põe o meia dúzia. Troca os 6, põe o meia dúzia, sai o meia dúzia entre os 6. Sai os 6, entra o meia dúzia, sai o 6, meia dúzia. Umas 5 vezes. Você fala o nome dos 5 aí, tudo... Não dá. Aí você via que não tinha uma gestão com... né? Porque hoje a moda no futebol é CEO, né? Só tem CEO. CEO é a moda do futebol. Precisa ter conhecimento de ser CEO. Conhecimento de futebol, não só conhecimento da gestão. Porque um CEO na administração, ok. Hoje um clube é uma empresa, mas conhecimento do futebol, principalmente o ano passado. A gestão do ano passado, a troca dos treinadores, aí eu volto a dizer, falando como santista até, aquilo me incomodava, porque quando você via que, bom, vai trocar, vai melhorar, aí vinha um cara parecido, aí trocava, vinha outro parecido. Você fala, não é possível, quem que comanda isso, né? Entendeu? Então, caiu, o resultado foi esse, caiu, entendeu? Diferente desse ano, né, que teve uma melhora, o Santos mudou a gestão, uma gestão melhor, com conhecimento melhor, só a gente tem o treinador que é aquilo lá que a gente falou nesse momento. O Corinthians, cara, o Corinthians não tem um time de todo ruim, não. Não. Claro que não. Não é time para cair. Não É agora... Porque está mal administrado. Exato. Mas essa situação extra aí, né, do presidente, de não sei o quê, patrocinadores e não sei... Seguinte, o Corinthians, até que nas Copas aí, tá indo... Tá bem. Tá numa semifinal de Copa do Brasil. Então, os caras têm que analisar o seguinte, não ficar muito contentinho com Copa, né? Exatamente. E esquecer o campeonato brasileiro. Isso, no meu entender, os caras, não, o Corinthians está bem na Copa, mas vai cair no brasileiro. Eu ia até falar, Então, priorizar a Copa do Brasil e cair no Brasileirão é uma boa opção? Aí é o seguinte, 2012. Tá. o Santos, no ano passado, né, Mauro, nós falávamos assim, não, ainda dá, o Santos não vai cair, que não sei o quê. Se ainda dá. O Santos ganhava... Então, você vai indo, a Mauro citou aqui que estamos faltando 12 rodadas, não é isso? Então, quando você vê... Já era. Já foi, filho. Já foi. Então, eu acho que tem que abrir bastante o olho aí nessa situação. O grande problema é depender dos outros. Que continua dependendo. Exato. Isso daí é em tudo, né? Até na vida. Na vida normal, se você for depender dos outros... Aí você não tá bem, não. Aí o bicho... Aí não dá. Não é, Mauro? Então... Falou bem. É isso aí. Eu estava falando dessa questão de priorizar a Copa do Brasil, Matheus. O que você acha sobre isso? Bom, o Ramon Dias tinha falado que ia priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Porque acho que na cabeça de todo mundo que tá vendo o campeonato, tem que ser o principal foco do Corinthians. Já chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que era inesperado, acho que por muitos. Sim. Tá numas quartas de final contra o Fortaleza, numa Sul-Americana. Então eu acho que o foco tem que ser o principal, o brasileiro, porque é exatamente o que a gente falou aqui. Não adianta ficar focando na Copa e tudo mais e tá na Série B no ano que vem. Porque o que paga as contas é a Série A. O que dá mais dinheiro... a Copa do Brasil dá muito dinheiro e tudo mais, só vai estar na Copa do Brasil, inclusive o Corinthians, se a gente lembrar, talvez não esteja na Copa do Brasil do ano que vem. Porque ficou fora dos 6 primeiros colocados do Paulista. É que o título leva a Libertadores, tem isso. Né? Mas... é um status enorme não, mas não e adianta, uma verba boa. Não, sim, mas não adianta você estar na Libertadores e estar na Série B. Concordo, lógico. Então, assim, o Corinthians tem que focar completamente no brasileiro para continuar mantendo o elenco que tem, porque se cair para a Série B, esse elenco vai, na minha opinião, pelo menos eu acho, acredito eu, que vai todo embora praticamente, só para ver o do Santos. Mas agora veio o Memphis Depay, né? Agora chega o Memphis. Vai mudar tudo. Que tem até a cláusula, né? Tem a cláusula que foi feita. Se o Corinthians cair, ele vai embora. Rescisão amigável.
Meu Deus. Então você vê, a gente já fala de um jogador que se cai pra Série B já sai. Imagina os outros jogadores. Então assim, o Corinthians tem que ver isso, porque além de perder os jogadores, perde por um valor muito abaixo do que eles valem. O Fluminense vai jogar, acho que no sábado, né? Contra o Atlético Tá prevista a Goianiense. estreia dele no sábado contra o Atlético Vai pegar a Goianiense. baba, né? Começar... A baba que não ganhou deles lá, né? Foi 2-2. Ou seja, Eles gente, vão só ganhar rezando pelo Corinthians também, né? Porque só Jesus na causa. E o Flamengo? O Flamengo empatou com o Vasco ali, tudo igual, tudo na mesma. E aí, Mauro, você assistiu? Assisti, só deu Flamengo, o Vasco, o Flamengo foi bem melhor, mas é aquilo lá. O Flamengo não é um Flamengo que joga como a gente viu no Flamengo de Jorge Jesus, jogando. É um Flamengo, aí entra aquele lá de maneira de treinador de pensar. Esse Flamengo, para mim, tem potencial para estar jogando muito melhor, se apresentando muito melhor, mas jogou bem, que não fez os gols, mas jogou bem. O Flamengo foi melhor que o Vasco. Agora é clássico. O Vasco é Vasco, camisa grande. É um clássico do Rio de Janeiro. Não tem... nós estávamos falando agora... Corinthians pegou o Palmeiras, você falou São Paulo, né? Quando no Brasileiro? No Brasileiro. O Brasileiro é o Atlético Goianiense. Não, depois. O O Atlético próximo... Goianiense vai ter o São Paulo na outra semana. Então, né? coisa de São Paulo. Mesmo que São Paulo lá em cima, Corinthians lá embaixo, é coisa de São Paulo. É clássico, não tem isso. Quem é melhor, quem tá... O Flamengo jogou bem melhor. Mas é um Vasco, é um clássico, é um time grande. E... se o Flamengo tivesse feito os gols que teve oportunidade, talvez seria diferente. Você vê que o Flamengo jogou muito melhor, mas não teve a chance de fazer os gols, entendeu? E aí o Vasco fez um gol de empate. Para mim, dentro da normalidade, o resultado pela força das camisas que tem os dois clubes. Mas o Flamengo jogou melhor. E o Vasco esse ano também está totalmente diferente, né? Contra a postura. Tá em oitavo ou sétimo no Brasileiro? O Vasco se recuperou Tá bem. O Vasco está numa ascensão. Oitavo. Né? O Vasco deu uma subida, está numa ascensão, se recuperou bem. Ano passado quase caiu também, não foi? Ficou em... Não, o Vasco deu uma melhorada muito boa. Não, se for lembrar, o primeiro turno foi no Maracanã, foi 6-1 pro Flamengo. O Vasco melhorou muito. Melhorou O bastante. Vasco melhorou bastante. E o Flamengo também tá contando com uma falta de sorte, né? Hoje saiu o exame do Luiz Araújo, se eu não me engano vai ser 60 dias fora. O Flamengo deu 60, umas 40 3 na dias. trave. Acho que umas 3 bolas na trave. Além do Ele jogou muito melhor. Flamengo jogou bem A melhor. única chance do Vasco foi o gol, O praticamente. Flamengo jogou bem melhor. O Vasco Mas é chegou aquilo só lá. uma vez. Mais uma na trave. Mas é aquilo, Não, é o Vasco. Teve bola na trave também aí. Jogador na cara do gol, chutou no travessão. Eu acho que Foi um Foi bom o- jogo. o Tite Foi o ele gol, tentou Gerson. poupar um pouco pro jogo de quarta também, né? Arrascaeta Que tem o Penharol. inteligente, né? Ah, o Arrascaeta tem outro nível. Arrascaeta joga. outro nível. Mas eu acho que a ideia do Tite era mesclar um pouco o time pro jogo contra o Penharol na quarta-feira. Porque Tem isso também, né? Mas se a fala gente for mais lembrar- exato, mas se tá a em gente outro for lembrar- campeonato, Mas se a gente for lembrar, o Flamengo, eu até falei no começo do ano que o Flamengo, o time A deles já briga lá em cima. E o time reserva deles também briga lá em cima. E não é o que Aí está o Felipe acontecendo. Coutinho, né? É o Felipe Coutinho que voltou de lesão. Era dúvida pro jogo, foi confirmado ontem à tarde que ia jogar. Começou na reserva e entrou e fez o gol. Olha o posicionamento dele, olha o que ele faz agora. Ele vem na frente também. Eu acho que esse gol eles estavam esperando mais cruzamento pro Veguete, que estava um pouco atrás. E se Mas o cruzamento foi desligou meio... Chutou a bola, bateu foi? no chão, Ah. né? Não foi bem um cruzamento. É que o Felipe Coutinho foi mais inteligente Foi. do que o Antecipou, cruzamento. antecipou. Ele foi mais inteligente que o cara que cruzou. Porque ele O Mauro falou- tem um ponto. Ele deu um chute, ele não cruzou. Ele chutou, direito, né? é. Foi o que Deus quiser ali. Bom. Mas aí, com isso, né, só para falar em números, o Flamengo se distancia um pouco. Entendeu? O Tá em Flamengo se Agora distancia quarto ali. um pouco. Pra mim, eles vão focar nas Copas Flamengo, agora. eu já acho também. Flamengo, foi não- o que eu Flamengo falei, difícil foi buscar mesmo. o Palmeiras e o Botafogo. Para mim, Concordo. eu mesmo Fortaleza jogando bem, Fortaleza tá de parabéns, Bahia, o que tá apresentando. Eu não acho que sai de Botafogo e Também Palmeiras. acho que não. Eu acho que sai desses dois. Acho difícil também. É os que vêm jogando melhor, apresentando um futebol melhor, é sólido, né? Sólidos, não, né? Administra o campeonato, né? Que é aquela coisa que é horrível falar, né? Só administrar porque não consegue, mas está conseguindo administrar. Tá ali com um elenco, É. um elenco bom, né? Porque não que o Flamengo não esteja, mas é que o Flamengo tá com muitas contusões. Não, né? se é próprio pegar o próprio São Paulo, que Entendeu? ganhou- Muitas contusões. São Paulo que ganhou do Cruzeiro, que foi bem para a tabela, mas não é sólido como o Botafogo e o Palmeiras. Ah, e o São Exatamente. Paulo Né? também Aí não perde, jogou. aí perde um jogo. time Outro, É, oscila São Paulo muito, né? Oscila Oscilação muito. é O próprio Flamengo oscila muito. Se o Flamengo e o São Paulo tivesse
né, com essa solidez do Botafogo e Palmeiras, o campeonato tá demais. Já tá os 4 disputando fácil. É o E o Fortaleza e o Bahia correndo Aí ia por ser fora. forte. O Fortaleza vem jogando bem, cara. A Fortaleza é um bom time, mas eu acho que o Fortaleza, com o passar das rodadas, é o que eu falei. Eu acho que se o Fortaleza passar do Corinthians, o foco principal deles vai ser a Sul-Americana. Porque é um título mais acessível do que o brasileiro, é o que a gente falou aqui. Para mim é Palmeiras e Botafogo que vai disputar. O Fortaleza com a Sul-Americana passando pelo Corinthians, chega numa semifinal, 2 jogos para chegar numa final. Sim. Se a gente for pensar no Vai passado, focar perdeu. nisso. Vai focar para mim no... Até porque vaga Libertadores também. E já Mas tá aquele já vai praticamente- estar, né? E não, já tá praticamente garantindo a É, já tá Libertadores pelo garantido. G6. Aí libera o sexto, Libera outra vaga, né? a outra vaga no brasileiro. Exatamente. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil, que a gente já tem os times decididos para a semifinal. Corinthians, São Paulo, Vasco e Flamengo. Bom, ó, os resultados aí, Atlético Paranaense 2, Vasco 1, nos pênaltis o Vasco ganhou. Aí Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, o Atlético Mineiro foi. O Atlético Mineiro foi, isso aí. Não, Confundi já tudo. foi semana passada. Já estamos na semi, já. Foi o Então- Vasco, o Atlético Mineiro, Flamengo e Isso já Corinthians. foi. que Flamengo, passaram. Bahia Corinthians 0. e Flamengo, São Paulo e Paulo, Atlético, é. não é isso? Não. Não, São Paulo. Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. semifinal. Vasco, São Paulo foi Vasco, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo Atlético e Mineiro, Corinthians. São Paulo. Oh, meu Deus. Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Passa a tabela que tá ali. Isso aí já tá passando. Isso aí é Matusalém já. Aê! Ó, Não. Não. dá pra gente saber Tá, aí. Vasco É e- Vasco, Atlético Mineiro, Contra Corinthians e Corinthians e Flamengo. Flamengo. Essa é a semi, essa é a Isso. conversa. Quem passa? Corinthians, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro. Vai, começa com o mais expert. Corinthians e Flamengo? É. Flamengo. Vasco, Atlético Mineiro. Vasco. Também acho. Vascão. Pra mim é Flamengo e Vasco. final. Flamengo e Vasco, afinal? Também acho. Então, eu gosto de ser do contra sempre. Eu vou falar Flamengo e Atlético Mineiro. Ih. Tudo que semana passada você achou que o São Paulo passava. Né? Já pensou, a gente vai realmente Corinthians e Porque Atlético Mineiro pra... o povo pra- Pou pra- fugiu do aquário. final. Ele tava no meu aquário em casa, ele fugiu. Eu sempre vou atrás do povo Pou e ele fugiu. O povo O povo Pou que me pô. ajuda toda vez que eu não acho ele, eu erro. Bebida Quando curta. eu não acho o povo Pou, eu erro o resultado. Mas eu acho que dá Flamengo. Posso falar a verdade? Dá pra dar qualquer um, tá? Até o Corinthians. Eu não tô falando sério. É. Sim. Tô falando sério. Concordo. Eu até falei no começo do programa. Qualquer um dos 4 pode dar na final, aí, os dois. Pode ser Flamengo, Corinthians, Atlético Não, ou tem que Vasco. tocar Pode, dois. qualquer um. tem que falar dois. Tem que Agora, falar pra não dois. ficar em cima do dois, muro, sim. o povo pouco que eu recuperei, ele me falou que eu acho que é Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético Mineiro? Flamengo e Atlético Mas vocês Mineiro. falam que tem que falar dois? Flamengo e Atlético Mineiro. É que esse Atlético Mineiro ele tá muito oscilante. Perdeu ontem de 3-0 do Bahia. Não, o Vasco tem muito mais força que o Atlético, você acha? Muito mais? Eu acho que tá jogando melhor. Não, que o muito Atlético. mais, Não, eu falei. não. Então Eu acho que pronto. individualmente... Então é meio equilibrado. Individualmente o Atlético Mineiro é melhor que o Então. Vasco. Mas o futebol atual eu tô achando que o... O Vasco vem numa ascensão o muito o boa. Vasco tá muito bem. Bom, essa semana também temos Sul-Americana e Libertadores. E aí? Ah, o Libertadores é a mini brasileirinho, né? Essa Só tem mesma. brasileiro. A série B das Não, Copas. Eu não Não, falo. isso daí É não mini fala. brasileiro. Isso aí é Quem que falava fala, isso, eu não gente? sei, Seu amigo, é um amigo do Mauro que fala isso. eu O não amigo do sei. Mauro. Série B, Sul-Americana. Ah, é. O Libertadores é um mini brasileirinho. Dos 8, tem 5 brasileiros, né? É. E 3 Argentina e Uruguai. Ó, né? Libertadores, Fluminense e Atlético Mineiro, Colo-Colo e River, Botafogo e São Paulo e Flamengo e Penharol. Eu não duvido que... Não duvido, não. Pode ser que... Eu não sei o cruzamento. O cruzamento tem que perguntar pro computador, que é o Matheus. Colo-Colo e River, quem passar pode enfrentar Fluminense e Atlético Mineiro. Não, mas a final pode ser brasileiro. Pode. Pode. Pode dar brasileiro na final, não pode? Pode. Então, Aí pra mim, dá brasileiro. Aí vai 2 ser brasileiros. Flamengo e Penharol contra o vencedor de Botafogo Porque, e ó, São Paulo. então, um brasileiro pode tirar já um... Tem um brasileiro na semifinal. Não, tem 2 brasileiros na semifinal. Tem já. 2 brasileiros na semifinal. E pode ter até mais. Pode ter 3. Exato, pode ter 3 3. brasileiros na semifinal. Eu acredito na força... Porque já virou, isso já vem de um bom tempo. De um bom tempo o futebol brasileiro... Qual você acha que vai ser a final da Libertadores? Difícil, hein? Eu acho Nossa, que vai. mas Eu é acho que ainda tá palpite difícil. Eu bem prefiro do esperar um grande. pouquinho mais. Vai, Nossa, Colo-Colo e River contra o vencedor de Fluminense e Atlético Mineiro. Eu acho que dá River. Aí, essa parte aí, o River tá na final pra mim.
Também aposto no No Rio. River, e vai ser Peñarol e Flamengo, São Paulo e Botafogo. É difícil esse lado, hein? Nossa Olha, Senhora. Peñarol, Flamengo, São Paulo e Botafogo. Os quatro se encontram? Aí poderia ser a final. Desses quatro poderia ser a final. Eu acho que pode dar Flamengo aí desse lado. Não Ó, sei. Porque o não Botafogo, sei. dependendo, vai estar só focando no Brasil. Eu não sei também, é difícil. Eu não descarto São Paulo, não descarto Não descarto e não São descarto o Paulo. Botafogo. Não, também não, mas... Eu não descarto nem São Paulo nem Botafogo aí. Eu garanto o Flamengo na semifinal. Eu acho que eles passam fácil do Peñarol. Eu acho Você que dá pra. acha? Eu prefiro comentar na semi, deixar os quatro É pra porque gente se ter eu uma parar noção pra melhor. pensar, eles vão priorizar? Quem? A O Flamengo vai partir- priorizar a Libertadores. Libertadores. São Paulo também. Não, sim, mas São Paulo já... É que São Paulo... É o que a gente falou agora. São Paulo jogou mal contra o Atlético Mineiro, pra São mim. Paulo? Os 2 jogos jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. Vem caindo com o time titular, não vem jogando muito bem. Ganhou ontem com o time reserva do Cruzeiro lá, que foi uma vitória muito boa pro São Paulo. Ganhou de maneira, nossa, tranquila, assim, na minha visão. Teve até um gol, na minha opinião, mal anulado. O VAR deu como impedimento, mas pra mim parecia que não tava. Mas como deu, não tenho o que falar. Mas São Paulo vai ser uma pedrinha no sapato do Botafogo aí. Também acho. Até o Henrique aqui comentou. São Paulo fez um esforço imenso pra ser eliminado por esse time horroroso do Galo. Vocês Não é um concordam? time horroroso do Galo, é um time que... É que o Milito, ele não muda as ideias dele. O Milito Não é. toda hora joga com 3 zagueiros. O Paulinho vem... Nossa, nem é sombra do Paulinho do ano passado. O Scarpa também não tá bem, o Arana não tá bem. Hulk mais 10 ali, porque, nossa senhora. Mas é o Galo de qualquer jeito, né? Não é um time horrível. Não De tem qualquer uma forma- força de grande. qualquer né? forma, quem será que vai enfrentar o Real Madrid, né? Que é um timinho tão... Então, titico. Quem vai estar no Super Mundial ano que vem? Titico. Quem pega o Real? Quem será? Cenas para os Quem próximos será, capítulos. E também a Sul-Americana. Temos Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e Racing. Ai, Matheus. Racing. Gente, me ajuda. Racing da 20. Libertad e Cruzeiro, Lanús e Independente Medellín. Só tem o Fortaleza e o Corinthians e o Atlético Paranaense. Ah, não, tem o Cruzeiro também. Vai de... Alguém se encontra aí no final? Deixa eu ver a tabela. Prefiro esperar a semi também, mas Corinthians e Fortaleza difícil. Fortaleza vem jogando melhor, acho. obviamente, mas é o Corinthians, então pode superar. Nessas copinhas aí, o Corinthians. Tá se Corinthians e Fortaleza eu acho apresentando super bem. difícil, eu não arrisco, não difícil falar. Também, né? Eu não consigo Atlético cravar um. Paranaense e Racing, acho que pode dar Racing. Racing. O outro brasileiro é quem mesmo? É o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando, Cruzeiro, vem melhorando. Libertad, Lanús e Medellín, Independente Medellín. Que o Libertad sempre dá uma... É, né? você vê como a gente fala, né? O Cruzeiro contra o São Paulo também jogou com time bom, time titular deles. time titular deles. Perdeu. O São Paulo com o time alternativo perdeu. O Cruzeiro perdeu do São Paulo. Então, Futebol é difícil. cara, Só vendo, né? Só então, vendo pra ixi, saber. Eu eu vejo assim, é momento. Cara. exatamente. Chegou lá, os caras estão num bom dia e arrebenta e pronto. E, Mauro, Fórmula 1 em Piastri ontem ganhou no GP do Azerbaijão. Oscar Piastri, australiano, essa safra nova de garotos, né? Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc, que foram os 3 primeiros ali. Sensacional, né? Uma batida no final com o Pérez e com o Carlos Sainz, né? Que foi absurdo ali, que tirou a pontuação. E o Verstappen, né? Aí o Verstappen tem que administrar, igual o Palmeiras e Botafogo no futebol, né? Para ser campeão novamente. Mas a Fórmula 1 tá bem legal. Essa safra nova, eu falei isso ano passado, e o ano que vem vai ser melhor ainda, que pode ter até o Bortoleto, um brasileiro, que pode ser que venha competir na Fórmula 1. Então vai ser bem legal, mas esses garotos novos aí da Fórmula 1 vão dar trabalho, sim, porque eles têm um potencial enorme. Isso aí, pessoal. A gente está indo para os encerramentos um pouco antes, mas muito obrigada a você que assistiu o 424. Matheus, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo programa de hoje. Meu destaque final vai para a seleção brasileira, já que a gente tem um pouquinho de tempo para falar. Não acredito, Mauro, que a gente não falou de seleção. Não acho, eu vou discordar um pouco do Mauro sobre o Paraguai, não acho que é uma seleção fraca. Vem de uma troca de safra, sim, vem sofrendo bastante, até porque não é um nível técnico alto, mas o Paraguai é uma seleção difícil, a gente sabe que é difícil se enfrentar lá no Paraguai.
Se a gente for lembrar das últimas Copas Américas, 2 fomos eliminados por ele nos pênaltis, 2011 e 2015. Mas, pra mim, não sei se é errado falar isso, mas pra mim é um vexame perder o Paraguai e hoje 2024. Se a gente for pensar no que a gente fala aqui... Caiu em contradição. Pior que é verdade. Que é Nossa, verdade. Matheus. Meu Deus, desculpa. Tomou uma dura. Tem que dar Tchau, uma dura. Matheus. Não, mas assim, eu acho que... Aí eu me lacei, mano. Pô, você deu, Não, mas você assim, deu essa abertura pra mim. Não, é desculpa. porque assim, o Paraguai é uma seleção liberdade com que você. vem passando, vem uma troca de safra, é importante, mas eu acho que não é um vexame, eu errei até a palavra, eu acho feio perder o Paraguai da forma que perdeu. Não jogando nada, não é vexame, errei a palavra, perdão. Mas não pode perder da forma que perdeu, não criou nada, não jogou nada, tem um melhor jogador do mundo, pelo menos pra mim, no Brasil, e, nossa, o Dorival tá me decepcionando bastante. Porque a gente fala de levar jogadores do Brasil pra seleção e tudo mais, aí chega lá, não usa os caras, bota 20 minutos, bota 10 minutos, se complica nas substituições, o Vini que tava mal não tira, então fui mal hoje, desculpa. Ou seja, Tá semana que vem. falou. E no final é isso. Foi mal. Giba, muito obrigada, boa noite. Boa noite, os amigos assinantes. Um abração pro meu amigo Hugo, treinador do Sub-15 do Ibrachina, classificado para as quartas de final, eliminando mais um ano consecutivo o São Paulo Futebol Clube. Falou de boca cheia. E o seguinte... Não. Time que eu tenho muito carinho. Não, amor não, carinho. Seleção brasileira horrível. Perdeu merecidamente. Um golaço. E é o seguinte, muitos dizem e comentaram, até que enfim acabamos com a Neymar dependência. Aonde? Vamos rezar para ele ter uma recuperação excelente e voltar. Porque é o único que eu vejo que nós podemos chamar de craque. Um abraço, até a semana que vem. E semana que vem, acho que o Hugo estará aqui, né, Giba? Sim, eu espero. Já conversei com o Hugo. Então, semana que vem nós estaremos aqui com muito prazer. O Hugo não perde um programa, adora todos nós aqui e tem feito um trabalho maravilhoso no Ibrachina. Semana que vem ele vem aqui para falar mais pra Isso gente. aí. Mauro, muito obrigada, boa noite. Então, abração pro Hugo assistindo o programa aí, abração pra você, Hugão. E mais uma vez um beijo pro meu filho, Lucas, assistindo o programa. E, como você falou, nosso tempo é curto, não dá tempo de eu falar da seleção brasileira. Boa noite. Só não posso esquecer. Não perde o programa. Barraco. Barraco, beijo, um abraço, barraco. Não vai tenho lá. tempo pra falar da seleção brasileira, o tempo curto. Isso aí. Não tem mais nada, chega. Chega que eu já foi muita polêmica já hoje, muito obrigada. Da atuação do Paquetá. Muito obrigada a você que assistiu o 424 até aqui. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. E semana que vem, o pessoal de Ibrachina vai estar aqui, então eu espero vocês também para assistindo a gente. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent.